De repente ele para, ele olha e ele o vê. Lamine Yamal, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Vamos aplaudir! Que é isso, papai. Que é isso. Pare o que você estiver fazendo. Se você não assistiu o jogo, volta a fita, dá o replay, ou pelo menos vai ver os melhores momentos, porque foi um recital deste moleque. Abriu o livro para cima do Villarreal neste sábado pela 26ª rodada de La Liga. Vitória do Barcelona por 4-1, com o primeiro hat-trick de Lamine Yamal na carreira. Eu tenho a impressão, tá? Sendo muito sincero, que foi o melhor jogo da carreira dele. Mas, obviamente que tem aquelas memórias da reta final da Liga dos Campeões da temporada passada. Dá pra gente dizer que ele ligou hoje o modo Inter de Milão, semifinal da Champions. Foi nesse nível, assim. Parecia imparável quando pegava a bola pra direita, cortava pro meio, nas assistências, nas tomadas de decisões, nos dribles. Ele vulgarizou os jogadores do Villarreal. Parecia que era um profissional jogando contra amadores, ou profissional jogando com uma categoria bem abaixo, sub-17, enfim. Primeiro hat-trick dele, assim. E não tinha como eu começar o vídeo falando de outra coisa, tá? Vitória importantíssima, a gente já vai falar sobre o Pedri aqui, muito importante, o próprio Lewandowski, enfim, as atuações, o Firmin, mas temos que abrir falando de Lamine Yamal, não tem jeito, cara. Ó, números, bizarro, tá? 101 participações em gols na carreira em 163 jogos, com 18 anos. Nessa temporada, 31 participações em gols, né? Entre gols e assistências. 18 gols e 13 assistências com esse hat-trick. Há 59 anos, e esse é um dado legal que eu vi no Mr. Chip, há 59 anos não surgiu um jogador com menos de 19 anos que marcasse um hat-trick em La Liga. O último foi o Ilan, ali na década de 60, que eu nem sei muito bem quem é. Mas eu sei que nem grandes jogadores que surgiram nesse período em La Liga, como por exemplo o Messi, marcou um hat-trick antes dos 19 anos. Esse é o tamanho já de Lamine Yamal com essa idade. 18 anos. 18 anos. Pois bem, muita gente está criticando o Lamine Yamal pelas oscilações nessa temporada. A gente lembrava aqui, né, que ele começou muito bem o ano de 2026, pegando um recorte aí das 10 primeiras partidas. Nos últimos jogos em que o Barcelona foi mal, que o Barcelona perdeu aquela sequência de 2 jogos, perdeu do Atlético de Madrid e tal, ele foi mal, assim como a equipe como um todo. O que é normal e natural, o moleque dessa idade oscilar, mas o que não é normal e natural é esse nível de exibição, o que já não era quando ele fez o que fez na reta final da temporada passada, entendeu? Então, ele, na normalidade dos erros, ele ainda vai errar. Talvez menos do que os outros nessa idade. A questão não é quando ele erra ou quando ele vai mal, é quando ele vai bem, porque a capacidade dele de ser o nível melhor do mundo, e eu não estou dizendo que ele é o melhor jogador do mundo, não estou dizendo isso, mas é a atuação a nível de melhor do mundo, é o que assusta, cara. E eu ainda acho que ele vai oscilar nessa temporada. Posso estar errado, né? Porque na temporada passada foi exatamente nesse momento que ele ligou o turbo e terminou do jeito que terminou. Mas nós estamos falando de um ano também de preparação de Copa do Mundo. E atenção, um adendo aqui, um parêntese, no meio do Ramadã, né? Um horário ruim por conta dessa questão religiosa em termos de jogo, né? Porque não pode se alimentar, não pode beber água, enfim. E mesmo assim, fez a partida que fez, tá? Como eu falei, entre em qualquer aplicativo desses de nota aí e vê a nota que o Lamine Yamal tirou. Se não for 10, não entre mais no aplicativo. Vamos lá, falar um pouquinho do jogo, né? O 100º jogo do Hans Flick no comando do Barcelona, uma marca importante. Nos 100 primeiros jogos do Guardiola e do Luiz Henrique, o Hans Flick leva a melhor, tá? É uma porcentagem de conversão pontual de 75%, né? Muitas vitórias, títulos importantes, desde La Liga,
chegar na semifinal da Champions e os títulos em cima de Supercopa, em cima do Real Madrid principalmente. E é um treinador que está marcando história já. Ele tem seus problemas e o Barcelona continua tendo seus problemas, tá? Em um determinado momento do jogo, hoje na segunda etapa, deu para sentir um pouco de tensão no ar daquilo que estava acontecendo no Camp Nou, especialmente porque a gente já sabe dos problemas do Barcelona. O Barcelona perdeu o controle ali, poderia ter tomado o gol de empate. Abriu 2-0, tomou 2-1 num escanteio muito mal defendido e depois quase tomou 2-2 porque a linha alta subiu muito e faltou pressão ao portador da bola que vai dar o último passe num lançamento. O João Garcia, nesse lance que eu estou descrevendo no segundo tempo, saiu do gol, o gol ficou aberto, quase saiu o segundo gol do Villarreal e poderia ter complicado as coisas. Óbvio que esse time do Barcelona, do Hans Flick, tem seus defeitos, mas vai sempre ter, porque ele é fiel a esses princípios e ele quer jogar dessa forma. Se ele vai conseguir ganhar uma Liga dos Campeões assim, é a grande dúvida que nós temos. Mas há novidades nesse Barça, especialmente nesse jogo, que melhora muito esse estilo. E a presença do Pedri na segunda etapa. Antes de chegar lá, primeiro tempo, o Barcelona dominou o primeiro tempo. O campo estava caindo mais pela direita mesmo, porque o time foi sentindo o nível do Lamine Yamal no jogo, então é normal, é natural. Você começa a ver que o cara tá acertando tudo, que o cara tá com confiança, que o cara tá indo para cima, que o cara tá fazendo o que tá fazendo, a bola vai cair mais pro outro lado. Então o Barcelona recuperava a bola e fez isso muito bem, tá? Pressão pós-perda do Barcelona hoje foi muito bem feita, especialmente no corredor central, recuperava a bola e velocidade no Lamine Yamal. E assim fez os 2 primeiros gols, né? Primeiro mais pelo corredor central, o Firmino muito bem no jogo, muito bem, 14 assistências na temporada. Quando eu digo aqui que o Firmino tem que ser titular, é por partidas como essa, porque ele também tem uma capacidade muito grande de ajudar o Rafinha nessa recuperação de bola, nessa pressão, na saída de bola e na armação do time adversário. Roubou, acionou e o Lamine muito bem, girando o corpo de pé esquerdo, bateu e fez o 1-0. O segundo gol é uma pintura, é difícil até de descrever. Ele consegue ter a precisão do drible na hora certa, a leitura do movimento e a rapidez para executar tanto os dribles em 2 jogadores diferentes, quanto o gol. Um dos gols mais bonitos, talvez, da carreira do Lamine Yamal, tá? Aquele chute em arco, ele dribla o primeiro, vem até a amplitude máxima do campo, dribla o primeiro, dribla o segundo com uma velocidade muito grande e acerta o chute em arco para fazer um golaço na gaveta. E a comemoração também é bem bonita, botando a mão na orelha, né? Emblemático de um jogador que tem essa aura, né? Essa questão de provocar também, né? E querer escutar o que estavam falando dele. Enfim, tem personalidade, essa é a palavra. E aí, cara, no segundo tempo, o Villarreal ainda no primeiro tempo tem algumas oportunidades, no segundo tempo faz o gol nisso que eu descrevi, quase empata, e ao minuto 57, para mim, é um minuto fundamental, porque entra o Pedri, né? E aí a gente vê uma mudança totalmente de postura do Barcelona, que pode deixar o torcedor mais otimista, assim. A palavra do Pedri que define muito bem é critério no dia de hoje, tá? É impressionante o que ele adiciona de critério nesse meio-campo do Barcelona. Não é o que ele faz, é como, quando e por que ele faz. Consegue saber a hora de verticalizar, de lateralizar, de esconder a bola e marcar um compasso de espera para que outros jogadores se movimentem. E depois ele vai dando passes como se fossem passes de sinuca, né? Quebrando as linhas como se as linhas fossem de papel molhado. É fácil para o Pedro. E ele encontra o Lamine Yamal para o terceiro gol, que finaliza muito bem novamente, né? Aliás, o Lamine já tinha tido outras oportunidades, porque criou outras oportunidades, foi inventando oportunidades. Mas ele encontra muito bem, quebrando as linhas, e o 3-1 matando o time do Villarreal. E depois disso, o critério com que ele vai jogando futebol envolve o Villarreal de uma certa forma, que parece que o Villarreal desiste de jogar. Desiste, fala, pô, não dá, com o Pedro aí não vai dar, a gente não consegue roubar a bola. E aí o Pedro vai lá e dá outro passe fantástico pro Koundé, quando Lamine Yamal e Rafinha já tinham saído do jogo.
e o Koundé dá assistência para o Lewandowski, que entrou muito bem. Nesse terceiro gol do Barcelona que eu falei, com o passe do Pedro e o gol do Lamine Yamal, a movimentação do Lewandowski também abre um buraco na defesa, que é fundamental para aquela bola entrar e para o Lamine fazer o gol, né? E o Lewandowski entrou bem na partida, assim como o Pedro, mas o Pedro em outro nível, né? Foi importante também porque logo depois do terceiro gol, o Hans Flick consegue descansar os jogadores. A gente está falando que o Barcelona está às vésperas de uma tentativa de remontada contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei, então tirou o Rafinha, tirou o próprio Lamine Yamal, enfim, foi ali gerenciando algumas questões e o Barcelona acaba vencendo por 4-1. Anote, hein? Talvez esse foi até agora o melhor jogo da carreira do Lamine. Deixa um comentário se você acha isso também e o que você achou da atuação do menino prodígio. Tchau pra vocês.